A gente está aqui para bater um papo com você hoje, numa aula que a gente achou um tema muito interessante, que é o corpo humano. Ações e reações. A aula que tem tudo a ver com a química e com a biologia para você. Antes de mais nada, deixa eu só dar um alô para a galera aqui, pessoal do Globo que está assistindo a gente, pessoal do R7, pessoal do canal do Ensino, do Mundo Positivo, do blog do Enem e o pessoal do portal Sinop. Ó, tamo junto aí pra gente dar aquela força extra aí pro Enem. Quer falar alguma coisa, Pedro? Eu queria mandar também um beijo e um abraço aí pra Leandra, que tá assistindo a gente aí. Ela é de Pau dos Ferros, do Rio Grande do Norte. Isso aí, Rio Grande do Então, Norte, ó, lá em cima. Tamo beijo junto. grande aí. Tranquilo? Vamos focar aí nessa aula. E hoje a aula vai ser um pouco diferente, né? O pessoal que tá acostumado com essas aulas de exercício, hoje a gente separou, na verdade, uma aula de conteúdo mesmo, sem uma linha de exercício. Mas também vai ser uma aula bem interessante e que a gente vai estar te ajudando aí pro Enem desse ano aí, que faltam 2 semanas aí. Fechou? Então vamos lá, Mazei. Vamos à luta. Pessoal, primeira coisa que é importante a gente saber, que o nosso organismo, o corpo humano da gente, e você deve ter visto aí na nossa chamada, eu perto da caveirinha como um químico fala, né, Sultano? Esqueleto, né? Esqueleto, né? E a gente falando o seguinte, o corpo humano nada mais ele é do que um reator químico, né? Ali são processadas várias reações químicas, metabolismos dos quais são produzidas energias, transformações químicas e várias outras coisas. Calor, né? Calor, Uma das formas de etc. energia. E a gente está aqui então para bater uma bola contigo sobre isso. Na verdade, é um reator químico que produz uma série de coisas que fazem toda essa estrutura bonita funcionar. Não, por favor, essa aqui. Agora, mas me tira uma dúvida. Agora tá rolando reação química em mim? Totalmente, o tempo todo. Por exemplo, você está respirando, Sultano? Tô. Mas você estava meio nervoso no começo, tua respiração estava mais acelerada. Tô meio ofegante. Aí, ó, tá vendo? Então tá acontecendo alguma reação diferente, mudando pH, mudando acidez. Não tem a ver isso, Sultano? Sim, tem a ver, lógico, com certeza. Então, é isso que a gente vai falar hoje. E agora, sinto a falta também do Rinaldi, né? Só mandar um Pô, abraço pro Rinaldi aí, nosso Bruno companheiro Rinaldi, aí. campeão. Bruno Rinaldi não pôde estar aqui, porque é uma dose dupla, né, gente? Mas nosso parceiro de várias doses triplas do esquenta, né? Bruno, um abraço pra você, meu camarada. Então vamos lá, gente. Vamos lá, Pedro. Olha aí, ó. Então, a parte inicial aí da aula, né? E aí a gente pegou alguns elementos que compõem aí os seres vivos, né? A gente colocou os seres humanos aqui, mas na verdade a gente tem elementos que compõem todos os seres vivos, né? E olha pra cá aqui agora rapidinho, gente. É comum as pessoas decorarem como os chamados CHOMPs, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Obviamente esses são os principais elementos químicos que compõem o ser humano, o ser vivo em geral. Mas tem outros aí que até tem descritos aí no slidezinho que a gente preparou. Tranquilo? Então, dá uma olhada aí. Na verdade, os CHOMPs, né, pessoal? A gente fala carbono, hidrogênio, oxigênio. Opa, Nitrogênio. CHOMPs é com nitrogênio, mas aí, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os elementos em maior percentual, né, Sultano? Como a gente pode perceber aqui, o carbono com 19%, o oxigênio com 61%, o hidrogênio vem logo depois, o nitrogênio e o fósforo. Mas elementos muito importantes, né, Sultano? Como, por exemplo, vamos pegar o nosso cálcio, presente em quê? Na hidroxiapatita do dente, no material ósseo da gente, né? Sim. Em algumas vitaminas. Pessoal que tem osteoporose. Mamãe que está me assistindo hoje pela primeira vez. Mãe, osteoporose tem a ver com falta do cálcio, né, com a troca dele. E assim vai vários elementos. E o cálcio também é importante no processo de contração muscular e também é importante no processo de transmissão do impulso nervoso. As pessoas, quando falam em transmissão do impulso nervoso, lembram muito do sódio e do potássio. Agora, lembra que entre um neurônio e outro, eles não se encostam. E aqui rola um fenômeno químico chamado sinapse, onde eu tenho a liberação de neurotransmissores. É quando a informação de um neurônio é passada para o outro. Agora, esses neurotransmissores só são liberados se tiver um influxo de cálcio. Então, a entrada de cálcio dentro do neurônio é um sinalizador químico para que o neurônio libere o neurotransmissor e a informação seja passada de um neurônio para outro neurônio. E só mais um comentário, por isso que quando o cara bebe álcool pra caramba, fica doidão, o cara sente o mundo dele ficar mais lento, porque essa informação aqui, ela vai sendo passada de uma forma mais retardada, mais lenta. Então a informação mais lenta, o cara sente as ondas cristalizarem, sente aquela sensação de anestesia. E é interessante falar disso também porque o álcool ele inibe um hormônio que reabsorve água. Hormônio esse chamado de ADH, o antidiurético. A gente sabe que quem bebe muito, masei aqui um pinguço aqui de plantão, ruim. enche os cornos e vai ao banheiro toda hora. Por que vai ao banheiro toda hora? Esse álcool inibe o ADH, que é um hormônio que reabsorve água. Se a água não é reabsorvida, ela é eliminada na forma de urina. E é interessante falar isso porque a ressaca te dá dor de cabeça. E como você perde muito líquido, muita água na forma de urina, existe um líquor que banha as meninges. O que é uma meninge? É uma camada que protege todo o sistema nervoso central.
E aí, se eu estou reduzindo a quantidade de líquido no organismo, esse líquor que banha as meninges é reduzido. Então, o impacto mecânico que deveria ser, teoricamente, protegido por esse líquor, como tem menos líquido, não é protegido. Ou seja, qualquer chacoalho na cabeça que você der, as meninges batem mais uma na outra e você tem dor de cabeça. Caraca, que barato, Sultano. Muito legal. Tranquilo? Isso. Por Muito conta legal. da perda hídrica, que você acaba acordando desidratado. E isso aí foi só um plazinho para você de vários elementos que estão presentes aí, né? Fora que havia um outro muito importante, ferro, né? O ferro presente, importantíssimo. hemácia. Esse hemo quer dizer o quê, gente? Hemo com H, né? Quer dizer o quê? O ferro presente em moléculas, estruturas sim. das hemácias. Agora, né, mas Sultano? aí só uma coisa que eu acho bem legal deixar bem fixo e apresentado para os alunos é que eu, pelo menos, sempre tive muita dificuldade de entender a diferença de elemento e molécula. Exatamente Pô, isso. Porque, por exemplo, você botou aqui elementos. Pô, mas o nitrogênio não é uma molécula também? É, exatamente. Pois é. O elemento químico é aquele cara simbolizado com um átomo isolado que está na tabela periódica. Sultano. Tabela Então, periódica. na tabela periódica lá, você encontra meu amigo nitrogênio, né? Com o número atômico 7 e o número de massa 14. Só que o nitrogênio, ele por si só não é estável. O nitrogênio, por exemplo, ele tem o quê? Do grupo 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele não é estável. Porque tem uma regra, que aliás é até uma regra meio fake, na opinião de muitos autores, que diz que os átomos são estáveis quando encontram uma estrutura semelhante à dos gases nobres. Sim. Famosa regra do octeto, né? Galera, eu só um aprendi minuto, assim na deixa eu minha fazer uma pausa aqui. Eu tô rocão hoje, porque eu joguei bola com o Pedro Sultano ontem, e o cara prende a bola o tempo todo e eu ficava gritando, Sultano, passa a bola! Tô assim, tá? É por causa desse perna de pau aqui. Vamos continuar esquecendo as tristezas. Então o nitrogênio, turma, ele tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Não sendo, por exemplo, não sendo estável. Ele precisa do quê, Sultano? Se compartilhar para adquirir essa estabilidade. E aí ele se compartilha com o quê? Com um novo átomo de nitrogênio, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Daí, eles fazem... Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Pra você dar uma olhadinha nisso. Espera aí. Deixa eu mudar. Avancei, mas eu volto. Ó, eles fazem, então, esse compartilhamento aqui. Uma ligação covalente simples. Com isso, Sultano, olha que barato. Esse nitrogênio da esquerda... Tá vendo? Ele tinha 5 elétrons azuis e compartilhou um com nitrogênio do lado. Tá com 6. Certo. Ele vai e realiza um outro compartilhamento. E o nitrogênio agora, ambos estão com 7 elétrons. E fazem então a ligação tripla para adquirir a estabilidade. Isso aqui, grosseiramente, essa estrutura de Lewis, estrutura eletrônica. Sempre se fala em estrutura eletrônica, gente, a gente tem que lembrar de Lewis. Esse cara fez o tempo todo estudos com elétrons. Isso gera essa ligação que você vê aqui, ó, o N tripla N, que é uma molécula muito estável. Inclusive, só saindo um pouco do corpo humano, as plantas não conseguem quebrar essa molécula Sim. pelo ciclo do nitrogênio. E aí, então, isso precisa depois de amônia, a nitrato, absorve. nitrito e nitrato. Sim. Entendeu? Ah, então esse é o nitrogênio molecular, Esse, né? então, esse aqui é Tá. o nitrogênio Que é o molecular. que tá na atmosfera. Isso, que é o que está na atmosfera e que bola. se combinou com outro nitrogênio para adquirir a estabilidade que o átomo de hidrogênio isolado não conseguiria ter. Show de bola. Entendeu? E tudo na natureza, gente, procura uma certa estabilidade energética. Tá? Certo. Vamos, Sultano. Então vamos lá. Então, já que o Mazei comentou, olha pra cá rapidinho, do ferro, que é importante elemento, né, um átomo encontrado na molécula de hemoglobina, lembra que hemoglobina é uma proteína que se encontra dentro de uma célula vermelha, no glóbulo vermelho chamado de hemácia. E aí lembra que essa hemácia tem a função de transportar gases. Importante só lembrar, Sultano, que o vermelho é vindo do ferro. O ferro dá muito tom avermelhado, alaranjado. Associado ao oxigênio. Associado ao oxigênio, Isso que é aí. o óxido de ferro. E aí, galera, é interessante falar porque as pessoas elas vinculam geralmente a hemácia transporta oxigênio. Na verdade, a hemácia transporta gases. A gente comenta mais do oxigênio porque, pra gente, é o principal. Então, assim, essa hemácia, ela é uma célula vermelha produzida pela medula óssea vermelha. Medula essa que se encontra dentro do interior de ossos. E é interessante quando a gente fala em biologia, você saiba falar de qual medula você está falando. Existe medula espinhal, medula da suprarrenal, medula óssea vermelha, medula óssea amarela. Se você falar pra mim medula, eu não sei o que é. Inclusive, Sultano, uma coisa que as pessoas têm muito mistério com isso é: eu vou fazer uma doação de medula para poder salvar a vida dos outros. As pessoas ficam com medo disso. Cara, é importantíssimo fazer Importantíssimo. Uma doação. campanha que o QG até tem que estar Lógico. engajado nisso aqui nessa aula e falar disso, né? Lembra que as pessoas às vezes ficam com medo, vou doar medula. Cara, eu já doei e é super tranquilo. Então, gente, é importantíssimo para curar principalmente uma doença chamada de leucemia, que é o popular câncer no sangue. Beleza? Então vamos continuar aí. Olha só.
se, teoricamente, esse glóbulo vermelho vai transportar os gases, a gente fala principalmente de dois, que são os gases da respiração, o oxigênio e gás carbônico. Mas eu também não posso deixar você esquecer de um gás tóxico chamado de monóxido de carbono, que é o tal do CO. E aí, se você der uma olhada para mim aí, olha só, eu tenho então aqui os três gases, CO, oxigênio e CO2. Aqui eu coloco para você, galera, um grau de afinidade pela hemoglobina. Então eu tenho o CO como sendo o gás com maior afinidade pela hemoglobina, o oxigênio com uma afinidade intermediária e o CO2 com menos afinidade ainda. Então olha para cá rapidinho. Se o monóxido de carbono ele tem a maior afinidade pela hemoglobina, eu costumo dizer que o monóxido é o par perfeito da hemoglobina. Então se a hemoglobina brilha os meus olhos quando olho o monóxido de carbono e me ligo a ele de forma estável, tu acha que eu vou querer pegar gases de meia boca como oxigênio e CO2? É óbvio que não. Se eu não pego gases como CO2 e oxigênio, eu consigo pegar o oxigênio e levar aos tecidos? E aí, se o oxigênio não chega aos tecidos, eu consigo fazer o processo de produção de ATP? Não. Não tem produção de ATP, você morre. Então, esse gás aí é um gás tóxico, liberado em fumaça de cigarro, liberado em gases... Câmeras de descarga, câmeras né? de descarga de Carros carro. mal regulados, ônibus, aquele ônibus tem fumaça escura, porque essa é a diferença, Sultano. É até interessante, que é uma forma de você perceber a combustão completa e a incompleta. É porque o monóxido é da combustão incompleta. Incompleta. Não tem, é muito simples, gente. Dá uma olhada na tela que barato. Você não tem oxigênio em quantidade suficiente para formar quem? CO2, que precisa de quê? 2 mols de oxigênio para cada mol de carbono. Então, você não tendo oxigênio suficiente, você forma só CO. Vê se você entende. O cara tem menos oxigênio. Então, motores mal regulados, antigamente, dá uma olhada para mim, tinha um negócio de carburador. E o cara tinha que regular a entrada do oxigênio no carburador do carro, né? Carros mal regulados, ônibus mal regulados, entra pouco oxigênio. Se entra pouco oxigênio, não forma o CO2, não tem Certo. oxigênio suficiente. Vai formar então o quê? O CO, que é tóxico. Eu já contamos isso aqui uma vez no aulão, Isso aí. estávamos com o Rinaldi, de um casal que morreu como? Faleceu dentro do... Namorou no carro, da depois, garagem. depois resolveu descansar com o carro ligado e o ar ligado, e aí o monóxido de carbono foi entrando no carro, né? E eles dormiram para sempre É. e foram felizes. Primeiro como você desmaia, né? E se você não É. for retirado do local, você Soltando acaba logo, falecendo. desmaia. Então, pessoal, olha só. Dá uma olhada aqui. Já que a gente fala em respiração, né, oxigênio, CO2, é interessante que você olhe aí e reconheça a anatomia, não é isso? De um aparelho respiratório, né? Sistema respiratório, ou como algumas pessoas costumam falar, aparelho ventilatório, porque tem muita gente que diz que respiração, de fato, é a respiração celular que é feita na mitocôndria. E o que os seus pulmões fazem é a chamada ventilação. Então aqui, ó, eu tenho fossas nasais, tranquilo? Por essas fossas nasais, o ar entra. Esse ar entra, chega à faringe. Lembra que a faringe, galera, é o canal comum tanto para respiração quanto para digestão. E aí, se a gente for explicar em termos didáticos, olha para cá. Ao final da faringe rola uma bifurcação. Aí eu vou ter o esôfago ou laringe. Isso aí que é responsável pelo engasgo, né? Exatamente. Às vezes você está bebendo água e vai para o lugar que era para ir alimento. Que é o Ou esôfago. Você quer ar e mete água. Por isso que se você respirar e engolir ao mesmo tempo, você engasga. Porque quando a gente fala em esôfago, a gente fala em canal digestório. Quando eu falo em laringe, eu falo em canal respiratório. E o início da laringe eu chamo de glote. E existe uma válvula chamada de epiglote que quando eu quero engolir alimento, se fecha. Se essa válvula se fecha, o alimento, teoricamente, é mandado para onde? Para o esôfago. E é interessante falar que uma das estruturas que promove o fechamento da glote é a língua. Se você tentar, você não vai tentar, obviamente, porque você vai acreditar em mim. Você não é um sultano. Né? Se você vai engolir e segurar a língua, pô, a língua não vai deixar a epiglote se fechar e você vai acabar engasgando. Tranquilo? Então, se a gente olhar aí, ao final da faringe teria uma bifurcação, esôfago ou laringe. No caso aqui, como é respiração, eu falo de laringe. Essa laringe, então, na continuação, eu teria a traqueia. Essa traqueia, ela vai se bifurcar em 2 brônquios. E aí eu faço uma homenagem a quem se chama carina. Porque na anatomia, essa bifurcação aqui é chamada de carina. Então, você que se chama carina, olha só que homenagem, né? Que fofinho, né? É o nome aqui da bifurcação da traqueia, né? Em 2 brônquios aqui no aparelho respiratório. Esses brônquios se ramificam em bronquíolos. E ao final desses bronquíolos, galera, eu tenho essas estruturas aqui que são as mais importantes, eu diria para você, chamada de alvéolos pulmonares. E
Isso tudo é envolvido pelos pulmões, tranquilo? E aqui embaixo teria uma musculatura chamada de diafragma, importantíssima para o processo de entrada e saída do ar. Agora, eu queria vincular essa estrutura aqui chamada de alvéolo, que é uma estrutura terminal aos bronquíolos. Esses alvéolos aqui é exatamente nessa região que acontece a chamada hematose. E o que seria essa hematose? É um processo de trocas gasosas. Então, para você, olha para cá. Hematose, eu estou trocando o oxigênio, ou melhor, o CO2 pelo oxigênio. Lembra que ali chega, além do alvéolo que é encontrado no final desses bronquíolos, vasos sanguíneos, capilares. Esses capilares chegam repletos de CO2. E o sangue, quando tem mais CO2, é chamado de arterial ou venoso? Venoso. Venoso. Então chega um sangue venoso, esse Inclusive sangue muda a cor do sangue, por conta... por isso que quando a pessoa está passando mal, está morrendo por excesso do CO2 no sangue, o nego fala que ela fica cianótica, fica escura, Sim, né? sim. Que é o ciano, a cor azulada, roxeada. E aí é interessante que a cor azulada é representada aqui. É por definição que esse sangue azul aqui, representado no desenho, é o sangue venoso. E não vai com a ideia de que sangue venoso é transportado em veias, porque não é. Sangue venoso é um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. E esse sangue aqui que está vermelhinho é o chamado sangue arterial. E também não vá com a ideia de que é arterial porque é transportado em artérias. Não é. Arterial porque tem muito oxigênio e menos CO2. E o venoso é o inverso. Pouco oxigênio e muito CO2. Então, aqui, olha para cá, nesse alvéolo rola a transformação de sangue venoso em arterial. Ou seja, o sangue que chegou com muito CO2 perde o CO2 para o alvéolo e o oxigênio que estava em grande quantidade no alvéolo vai para o sangue e o sangue acaba sendo enriquecido em oxigênio. Esse sangue arterial vai retornar ao coração. E o coração vai bombear esse sangue rico em oxigênio para todos os tecidos. E aí lembra, é importante que o oxigênio chegue às células para que a célula produza o ATP. Tranquilo? E aí, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que você não pode esquecer, galera. Não pode. Quando a gente fala em sangue venoso e sangue arterial, a gente circula a nossa... A gente classifica a nossa circulação. Porque quando não rola a mistura desses sangues, a circulação é classificada como completa. E aí a gente tem aves e mamíferos como tendo uma circulação que não apresenta mistura de sangue arterial com sangue venoso. Fechou? E aí, existe uma reaçãozinha, mas antes disso eu só queria comentar mais uma coisa. 97% do oxigênio que entra é transportado associado à hemoglobina. E 3% desse oxigênio é dissolvido no plasma. Tudo bem? Então você pode ver que o oxigênio tem uma afinidade razoável pela hemoglobina. Agora o CO2 não. O CO2 eu tenho, vou começar na porcentagem, 23% do CO2 associado à hemoglobina, 7% do CO2 é dissolvido no plasma e eu tenho 70% do CO2 transportado na forma do íon bicarbonato. Bicarbonato, que é o tal do HCO3-. Então, olha só, apenas 23% do CO2 é transportado associado à hemoglobina. E a maior parte na forma de bicarbonato. E para isso tem uma reaçãozinha química, né, Mazen? Exatamente. E o bicarbonato, pessoal, o barato é que é o seguinte, o bicarbonato é um carbonato ácido. Então isso, o pH do organismo vai girar muito em cima dessa ideia da conversão que você tem aqui. E só um OBS, o pH do teu sangue não pode variar um pentelésimo. 7,4. pH é 7,4. Chegou a 7, tu já está entrando em coma. Que é uma acidose. Que já é considerado uma acidose. Que é porque o deslocamento do equilíbrio da reação está acontecendo para um lado ou para o outro. Então, existe uma região no teu sistema nervoso central chamada de bulbo, que ele consegue regular a sua frequência respiratória a partir dessa tendência à alteração do pH. Porque o pH, teoricamente, tem que se manter constante. 7,4, teoricamente. Se variar muito, nem muito, né? Pouco, já pode ser muito problemático para você. Exatamente. Então, esse equilíbrio químico aqui ele é muito importante para nós, gente. Você tem o quê? Repara que você tem aqui o CO2. O CO2, gente, é um óxido ácido. É o famoso anidrido. Tá, pessoal? Só um minuto, minha caneta deu pane aqui. É o famoso óxido ácido
que alguns conhecem como anidrido. Característica dos anidridos, te falo daqui a pouco, porque agora terminou o nosso tempo. Daqui a pouquinho a gente se encontra, toma uma água e volta pra gente se encontrar. Valeu. Valeu, gente. Beijo. Faltando poucas semanas para o Enem, o curso online QG do Enem levantou os dados de seus alunos. Muitos preferem fazer o seu próprio plano de estudo, se matriculam e não assistem sequer uma aula. Nossa equipe de reportagens flagrou o caso dos chamados estudantes fantasmas. Selecionamos a aluna Edilair Silva, do Rio de Janeiro. A aluna confirmou presença nas aulas Esquenta Enem Matemática, Atualidades e no aulão do dia 3 de outubro. Porém, no horário de uma das aulas, a aluna foi vista entrando em um café com um amigo. No dia seguinte, caminhou e sentou em um parque por quase 2 horas. E hoje, sábado, ao invés de assistir o aulão, ela foi flagrada na sala de mídia de uma biblioteca, onde todos assistiam ao aulão, menos ela. Nossa equipe tentou conversar com a aluna. Como é o seu nome todo, por gentileza? Edilair. Você vai fazer Enem esse ano, Edilair? Vou. Como você está se preparando? Eu faço aquele curso QG do Enem. E você tem assistido as aulas ao vivo do QG do Enem? Tenho. Então por que você confirmou presença na aula Esquenta Enem de agora e não está assistindo? Não, eu não fiz isso. Senhora, a gente tem um print de confirmação seu para a aula de hoje, senhora. Senhora, se você está estudando, por que você está correndo? Senhora, não precisa correr. Fala, QGenianos. A mensagem que a gente quer deixar hoje pra vocês é que não adianta fugir do Enem. Se for para correr, corre pro Enem. Pra isso, a gente vai ajudar vocês com mais um aulão além desse de hoje que vocês estão assistindo, dia 23 de outubro. Tem mais um aulão de véspera que vai ser no R7, vocês não podem perder. A gente vai estar esperando vocês lá. E o que aprendemos hoje? Não seja um estudante fantasma, seja um QGeniano. Tá ótimo. Atualidades Enem 2015. Crise migratória, o drama do Mediterrâneo, as rotas alternativas, as nacionalidades, os destinos e suas origens. Crise grega, a tragédia de um país da antiguidade e que vive hoje um dos maiores dramas da história. Violência racial nos Estados Unidos, temas recentes de 2015, temas importantes de uma história secular de racismo e violência. BRICS, a última cúpula dos BRICS em Ufá, na Rússia. O que foi decidido, o que foi discutido, o que pode cair na prova. Estados lá. Teremos tudo sobre esse grupo terrorista que é o mais temido, o mais organizado e o mais perigoso que já passou pela Terra. Maioridade penal, o tema que divide o país e que vem sendo discutido cada vez mais no Congresso e nas redes sociais. Crise hídrica, tema importantíssimo sobre a falta de água, especialmente no Sudeste, capa de todos os jornais. Política externa norte-americana, Cuba e Irã. A questão do reatamento das relações entre Estados Unidos e a Ilha Caribenha e as negociações do acordo nuclear com o Irã. COP21 e o novo protocolo de Kyoto. Questão 37 do Enem, letra D, reforma política. Qual será o futuro dos partidos e da política no Brasil? Dia 1º e dia 20 de outubro, teremos todos esses temas, o top 10, divididos em 2 dias. No dia 1º, 5 temas, no dia 20, mais 5 temas, às 8 horas da noite, aqui no QG do Enem. O endereço você conhece, atualidades.enem.com.br. Não percam essa aula fundamental para o seu Enem. Oi, galera do R7, eu sou Elisa Mourão Eu sou o Felipe Vielas. e nós somos QGenianos do curso QG do Enem. Ao longo do ano, o QG do Enem transmitiu várias aulas preparatórias para o Enem através do R7. Se você acompanha o Facebook do R7, você deve ter visto aqui alguma coisa sobre isso. Além disso, você encontra aqui no R7 também o blog do QG, com várias dicas de estudo, com conteúdo bem legal para você se preparar para o Enem. Mas hoje, a gente veio aqui te fazer um convite Um convite muito especial. muito especial. No dia 23 de outubro, todos os QGenianos vão aterrissar no R7 às 9 horas da manhã. Vai acontecer uma aula de véspera para o Enem
muito, muito, muito boa que você não pode perder. São 6 horas de aula de revisão pra você chegar no dia seguinte arrebentando. 6 horas de aula, muito tempo. Não perca, a gente tá esperando vocês lá. Então é isso, pessoal. Vem ser o QG Nando com a gente até dia 23. Vejo você lá. Galera, estamos de volta com o nosso Dose Dupla Química e Biologia, Biologia. Mazei e Pedro Sultano. Antes de começar com a explicação que eu ia falar do equilíbrio químico, uma pergunta aqui, tem várias perguntas, e a gente vai tentando responder à medida que pode, já que a aula é ao vivo e que você está ligado querendo resposta, né, pessoal? Olha só, Mariana Marconi, você perguntou o seguinte: o bulbo pode ser considerado como um componente do sistema respiratório? Sultano? Fica nervoso não. Fica nervoso. Pessoal, cuidado. Lembra que o bulbo, ele é uma estrutura do sistema nervoso. E sistema nervoso central. Tranquilo? Ele apenas controla a frequência respiratória a partir da variação de pH que vai ser falado agora, vinculada ao sangue. Então não é sistema respiratório, é sistema nervoso, tranquilo? Tá nessa região aqui da cabeça. Beleza? E lembra que o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. E também tem o sistema nervoso periférico, mas aí é assunto para outra aula. Fechou? Tranquilo? E só mais um comentáriozinho, pessoal. Parece assim, caraca, mas essa aula do Sultano e do Mazei tá muito aprofundada, tá muito específica. Galera, presta atenção. Me bota aqui, Vinícius. Vamos lá. Presta atenção. Já foi o tempo que o Enem era um corte e cole. O cara pegava um texto, aí botava no texto assim, tudo que estava no texto era perguntado depois. Mudou. Na minha época era assim, Na recorte minha época quadro. também era assim, né? Então, o que acontece? Tinha Na minha Enem época nem na tinha tua Enem. Mas os vestibulares eram parecidos, né? Hoje não. O Enem está muito mais aprofundado, sobretudo, gente, no que tange a corpo humano, reações químicas. Então, assim, eu te peço até desculpas que às vezes parece assim, caraca, Mazei e Sultano estão indo lá no fundo do mar. É preciso. Você quer passar, não quer? A gente quer te dar moral. Tamo junto. Vamos para Vamos lá. lá, gente. Olha só. Então, aqui, eu estava te falando o quê? Que o CO2, né, é um óxido ácido, um anidrido. E a grande característica de um anidrido é essa: reage com água e forma ácido. Tudo bem? Isso funciona num equilíbrio químico que você vê aqui. Beleza? Entretanto, a partir daquela etapa intermediária, o ácido carbônico pode se ionizar. Agora, rapidinho, mas aí, lembrando que a gente está falando de respiração. Isso tudo aqui, galera, pra gente está acontecendo dentro da hemácia. Porque uma coisa que as pessoas têm sempre dificuldade na biologia é visualizar o micro. Isso. Então, essa reação aqui acontece dentro da hemácia. Esse bicarbonato que vai ser formado aqui vai sair e vai para onde? Para o plasma. Lembra que plasma é a parte líquida do sangue. Tranquilo? Só para te conceituar aonde vai estar acontecendo. Hemácia, chamada também de glóbulo vermelho. E aí aproveita, volta aqui, soltando para aquelas perguntas que alguém já pediu para você falar sobre isso. Como é que eu faço? É Ctrl o quê? Alt Tab. Peraí, Alt Tab. Aí, alguém perguntava assim, quer ver? Por favor, Vini Melancia, fale sobre respiração a nível celular, né? A gente vai comentar Então, isso a gente também. vai comentar em seguida Mais à sobre esse frente. assunto, tá, Vini? Fica esperto aí. Aqui. A gente volta agora. Aqui. Ó que beleza. Então, repara, gente, quando o Sultano me interrompeu, né, a gente falava que o ácido carbônico, ele pode se ionizar dando H+, e HCO3-. Isso aqui, gente, está voltado para um assunto chamado deslocamento do equilíbrio químico pelo princípio de Le Chatelier. A primeira coisa que você tem que ter noção é o seguinte, gente, você tem uma reação química, a seta, por exemplo, para a direita. Se você tem uma seta assim para a direita, a primeira coisa que você tem que ter em mente, galera, é onde estão os reagentes. E o reagente está sempre antes da seta. E o produto depois da seta. Isso quer dizer o quê? O reagente, pessoal, ele é sempre consumido ao longo de um processo. E o produto, ele é formado. Só para você ter uma noção. Se eu estou pensando aqui nessa seta que vai para a direita, tá? Essa seta que eu pinto agora em vermelho. Repara, essa seta aqui está me indicando, Sultano, que o ácido carbônico está sendo consumido. E que íon H+, e HCO3-, que é o bicarbonato, estão sendo formados. Produzidos. Gente, só para você se ligar, está depois da seta, está sendo formado. Está antes da seta, está sendo consumido. Já a seta que vem ao contrário, que é essa aqui, pessoal, olha bem. Repara que nela,
Agora sim, quem está do lado de cá? O reagente. Está percebendo? Então, essa seta para a esquerda indica o quê? Consumo de íon H+, consumo de bicarbonato. E como ela está para cá, ela indica o quê? Produção de H2SO3. Isso aí é uma reação reversível, né? Que Uma o pessoal reação diz. reversível, né? Beleza. E aí, é assim, Sultano, o que você precisa entender? Olha para mim. É assim, todo sistema, ele quer ficar em equilíbrio. O princípio de Le Chatelier enunciado, ele é difícil, assim, o cara não entende. Você quer ver? Quando um fator externo atua sobre um sistema em equilíbrio, haverá deslocamento da posição do equilíbrio no sentido de minimizar os efeitos causados. Cara, quem entende isso, brother? Então, olha só, você tem que saber o seguinte, o sistema quer ficar em equilíbrio. Aí, alguém vem, olha para a reação, e, por exemplo, diminui a concentração de H+. Tudo bem? Vou até falar como o Sultano gosta. Esquece isso aqui. Peraí. Sultano gosta de... Apaguei aqui, olha só. Sultano gosta disso, quer ver? Imagina o seguinte, alguém fez uma hiperventilação, palavra de Sultano. Hiperventilação, cai direto Botou na biologia. CO2 para fora, certo? Então a concentração de CO2, olha só, ela diminui. Ou seja, ela diminui por quê, gente? Porque o sistema agora está deficiente em CO2. Só que o sistema quer ficar em equilíbrio. Ele vai se deslocar no sentido de produzir novamente o CO2, Sultano, Certo. que está faltando no organismo. Porque, acredite, o CO2 pode fazer mal, mas ele faz parte do equilíbrio químico, Lógico. da natureza do ser humano. Então, olha só, faltou CO2, o sistema vai deslocar para repor o CO2. E qual é a seta, pessoal? A seta da esquerda ou a seta da direita? A pergunta é, qual é a seta que produz CO2? A seta para a esquerda. Repara, o CO2 está depois dela, então ele é produto. Então, se você diminui CO2, o sistema vai se deslocar para onde? Para a esquerda. Para a esquerda. Para quê? Para repor o CO2 que está faltando e voltar ao sistema ao equilíbrio. Agora, só uma pergunta. Quando a gente está pegando o CO2 e, teoricamente, aumentando ele, a gente faz o inverso. O inverso. E aí, esse H+, aí é chamado de próton também. Exatamente. Ele consegue fazer o quê, esse H+? Ele vai regular o pH da história, né? No fundo é isso. Porque o H+, o íon H+, que alguns podem chamar de H3O+, e aqui só uma dica, tá, Sultano? Fique esperto, que às vezes o cara pede, calcule o pH de uma solução, mas ele pode pedir também, gente, calcule o pH3O+. Ambos estão voltados para a mesma ideia. Potencial hidrogeniônico, que mede a concentração dos íons H+, em solução aquosa, E né? mede o nível de acidez. Mede o nível de Só acidez. relembra aqui, pH varia quanto? É de... pH pode variar de 0 a 14, não é? Certo. Só que abaixo de 7, o pH é um pH ácido, e acima de 7, o pH é pH básico ou alcalino. E 7 é neutro. 7 é neutro. Show de bola. Agora, sabe que eu não entendo? Por que a gente fica bem com pH 7.4, que é levemente alcalino? Engraçado isso, né? A gente funciona no Deus. pH... Deus is perfect. Galera, então olha só rapidinho. Quando o Mazei falou que a gente faz uma hiperventilação, eu estou diminuindo a quantidade de CO2, concorda? Se eu diminuo a quantidade de CO2, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, como você concordou com o Mazei. Se o equilíbrio é deslocado para a esquerda, esse H+ aqui está sendo consumido ou produzido? Exatamente, ele está antes da seta, né, Sultano? Está para a esquerda, ele é reagente, ele está sendo consumido. Se o H+ é consumido, Está ficando menos a ácido. tendência do pH é aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar. E pH aumentando é chamado de alcalose ou acidose? Alcalose. Então, quando eu tenho a diminuição do CO2 fazendo uma hiperventilação, Respiração cachorrinho. respiração cachorrinho, eu acabo o quê? Diminuindo a quantidade de H+, porque eu estou consumindo H+. Se eu consumo H+, eu acabo tendo o aumento, né, Do do pH. pH sanguíneo. E aumentou o pH sanguíneo, eu chamo esse fenômeno de quê? Alcalose. Alcalose respiratória. Isso tudo, galera, é equilíbrio químico. Agora, mas aí me explica o inverso aí. A gente falou da hiperventilação, olha pra cá rapidinho. E como é que seria a hipoventilação? É quando eu prendo a respiração. Aí tu fica sufocado com CO2. Repara só, o sistema estava em equilíbrio, Sultano. Certo. Aí você prendeu, aumentou a concentração de CO2. Só que teu organismo não quer aquele excesso todo de CO2. Ele quer ficar o quê? Num equilíbrio entre CO2 e oxigênio. Ele tem que fazer o quê? Consumir
esse CO2. que tá em excesso. Aí tu volta para aquela brincadeira da seta. Qual é a seta? Olha para a tela. Qual é a seta? É a seta para a direita ou para a esquerda que consome CO2? Vamos lembrar? Para a direita, CO2 está antes da seta. Então ele é reagente, ele vai ser consumido. Se você quer consumir, então você desloca o equilíbrio para a direita. CO2 vai ser consumido. Consequentemente, está fazendo o quê? Produzindo H+. Se está produzindo H+, está fazendo o quê? Aumentando a concentração de H+, está aumentando uma coisa chamada acidez. Se está aumentando a acidez, vocês em biologia vão chamar de quê? Acidose respiratória. Acidose respiratória. Então, galera, perceba que é bem o inverso, né, desse equilíbrio químico que acontece aí dentro da nossa fisiologia da respiração. Agora, olha para cá rapidinho. Lembra o seguinte, se eu estou tendo uma tendência, teoricamente, a reduzir o pH, ou seja, tornando ele ácido, eu tenho que fazer o quê? Aumentar aquilo, concorda comigo? Se a tendência é reduzir o pH, quem vai perceber essa redução de pH é o bulbo. E aí pensa comigo olhando o esquema, quando reduz pH, aumenta a acidez, concorda comigo? Se aumenta a acidez, eu estou tendo uma acidose respiratória. E essa acidose respiratória, no meu exemplo, foi causada por uma hipoventilação. Então, o bulbo vai reconhecer essa alteração de pH, tendendo à acidose. E aí, Mazei, o que ele vai ter como resposta para contrapor essa tendência a reduzir o pH? E voltar ao equilíbrio. Voltar ao equilíbrio. Fazer uma hiperventilação. Então, olha para cá. Repetindo, a tendência é reduzir o pH, certo? É o que a gente está contando na nossa questão inventada. Então o bulbo vai reconhecer essa alteração de pH e vai pensar, pô, pH está caindo. Se pH está caindo por conta de uma hipoventilação, eu preciso fazer com que a frequência respiratória aumente para que eu consiga aumentar aquele pH que estava diminuindo. E aí, não variar aquele que a gente chamou de 7,4. Beleza? Exatamente isso. Fechou. Tranquilo? Agora, pessoal, é interessante falar que a respiração, eu estou pegando o oxigênio, né? E esse oxigênio que eu estou pegando tem que chegar às células. Beleza? Esse oxigênio nas células vai ser utilizado pela mitocôndria, fazendo o processo de respiração celular, produção do ATP. Agora, além... É isso que Melancia falou ali. Exatamente, né? é isso que Vini Melancia comentou. Vini Melancia. Agora, lembra o seguinte, que além do oxigênio, eu preciso também de glicose, ou seja, nutriente, açúcar. Só que essa glicose, ela não brota de forma espontânea dentro da célula. E você já não viu algumas vezes, por exemplo, vamos pegar um exemplo da antiga, um tenista, várias vezes já vi, o Guga, por exemplo, que é um cara muito famoso, o Guga estava no meio da partida, quando tinha aquele intervalinho de 10 minutos... Sempre comia ali. Ele comia algum doce, às vezes banana para melhorar a bomba só de potássio, sim, né? Sim. Mas ele pegava um doce. Eu, várias vezes, estou em sala, me dá tipo uma tremedeira, tipo uma baixa de açúcar, certo. Uma hipoglicemia. Eu vou e mando a glicose, que eu reponho energia para queimar, porque a glicose em combustão, que é o que acontece no nosso organismo, e é por isso libera que a produção de ATP. Isso, e é por isso que você precisa fazer isso quando está correndo, né? Você faz isso para liberar o CO2 produzido na respiração, na combustão. Exatamente isso. Então, pessoal, é interessante que, pô, a glicose não vai surgir do nada dentro de você. Então ela vem da onde? Da alimentação. E se a gente fala em alimentação, a gente entra aí no nosso aparelho digestório humano. Que é a ideia da gente dar uma varrida em vários sistemas que compõem o nosso organismo, né? Então vamos lá, galera. Aqui você pode ver que está em inglês, né? Mas eu vou traduzindo aqui para você, né? Eu tenho aqui... Olha isso, bicho. Soltando. Eu tenho aqui, é porque foi o melhor desenho que eu achei, gente. Eu tenho aqui a boca, tranquilo? Essa boca, lembra que eu tenho a faringe, que é o canal comum, né? Tanto a respiração quanto a digestão. E como estamos falando agora de digestão, eu teria aqui o esôfago. Tranquilo? Esse esôfago desemboca no estômago. Beleza? Depois esse estômago libera o alimento para o intestino delgado. E esse intestino delgado ele é dividido em duas regiões. O que eu chamo de duodeno e o que eu chamo de jejum ilho. É interessante porque há um tempo atrás, em termos de anatomia, era dividido em três partes. Duodeno, jejum e ilho. Hoje em dia a gente fala em duas, duodeno e jejum ilho. O duodeno, galera, corresponde apenas ao início do intestino delgado, ou seja, 30 centímetros. O resto inteiro, ou seja, quase 7 metros é o quê? Jejum ilho. Posteriormente eu tenho o intestino grosso, que é dividido em apêndice, né? Eu tenho aqui, ó, o seco, cólon ascendente, cólon transverso,
cólon descendente, sigmoide, reto e ânus. São apenas nomes, né, anatômicos, né? Você não vai precisar se preocupar com isso, mas eu quero que você entenda: boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e existem algumas estruturas anexas, como o fígado, como a vesícula biliar e o pâncreas, que está aqui, ó, representado no meu esquema. Tranquilo? Essa aqui é a estrutura básica, né, a anatomia básica de um aparelho digestório. Agora, por que eu estou falando disso? Porque ano passado caiu uma questão de digestão na prova do Enem. Então, é interessante que você saiba aqui que para eu ter essa digestão de alimentos, eu preciso de enzimas, que são catalisadores biológicos, são moléculas, né, proteínas, que aumentam a velocidade da reação. E lembrando, né, que é muito comum as pessoas acharem que a enzima ela possibilita a reação de acontecer. E, na verdade, não é isso. Ela apenas vai aumentar a velocidade. A reação já aconteceria. Só que num tempo muito maior. E que talvez o teu organismo não tivesse suas necessidades atendidas no tempo que a gente prefere. Exatamente. Né? Tranquilo? Então, galera, é importante que a gente saiba que as enzimas elas apenas vão aumentar a velocidade de reação. Beleza? E aí existem um monte de enzimas no nosso aparelho digestório que vão fazer a digestão de moléculas. Vamos ver aí, olha só. A primeira, galera, a gente fala aqui da enzima chamada pitialina ou amilase salivar. E aí toda vez que eu for falar de digestão, eu vou comentar aonde acontece, o pH de atuação, a enzima, o substrato da enzima e o produto. Que tem caído direto também. Que tem caído direto no Enem. Então, galera, mas soltando, vocês estão São aprofundando. muitos nomes. Tem caído, é muito cobrado, é isso aí que a gente tem que fazer. Foco no aprofundado. Então, gente, na boca o pH é neutro. Se o pH é neutro, o pH é 7. Tranquilo? Então você sabe que essa enzima atua num pH 7. Aí eu pergunto, mas aí, olha pra cá rapidinho. Se eu pegar essa enzima que atua em pH 7 e colocar num pH ácido, ela vai ter atividade? Não, vai te desnaturar, né? Vai perder atividade. Quando ela perde atividade, a gente chama esse fenômeno de quê? Desnaturação. Beleza? Além do pH, um outro fator de desnaturação é a temperatura, que o Mazei vai comentar mais pra frente. Então a gente tem a pitialina ou a amilase salivar, que age em cima do amido. O amido, galera, é um polissacarídeo. Se é um polissacarídeo, é uma molécula de carboidrato, é um açúcar gigante. Só mais um comentário. Açúcar gigante. É uma macromolécula. O amido é um polímero natural. Isso. Ele realiza ligações diversas e você assistiu polimerização, que caiu ano passado, ano retrasado no Enem, e tem caído sempre, não é? Então o amido, ele é um polímero, assim como a nossa pele, sabe? Sim, sim. É um polímero natural, tá, galera? Beleza? E é interessante falar o seguinte, amido é o açúcar, é o carboidrato de reserva energética de vegetais, diferente do nosso, que é o glicogênio. Beleza? Então olha aí. O amido, então, vai ser quebrado pela amilase salivar em maltose. E maltose essa que é um açúcar menor, né? Que a gente chama de disacarídeo. Isso aqui acontece aonde? Na boca. Tranquilo? Mas o alimento vai continuar e chegar ao estômago. E aí, assim, gente, eu peço desculpa a vocês, mas o tempo é curto, eu vou ficar me restringindo às enzimas, tá? Não vou aqui ficar falando de cirurgia de redução de estômago, outras coisas que, ao meu ver, são interessantes, mas que a gente tem que focar aqui, senão a gente não acaba o conteúdo. Então, é importante que você pense o seguinte, o estômago, galera, ele tem um pH ácido. E ele é um órgão muito mais de armazenagem do que de digestão. Só mais um comentário, Sultano. O estômago tem um pH ácido, gente, e ele costuma ser uma solução que tem uma concentração 10 a menos 2, 10 a menos 3 mol por litro de ácido clorídrico. O que confere o quê? Que é um ácido forte. Que é um ácido forte, né? Um hidrácido forte. O que confere o quê? Você vai calcular o pH, né? Então o pH tem aquela formulazinha menos log da concentração do H+. Beleza? Vou pegar como exemplo um estômago 10 a menos 2. Então pH vai ser menos o log de 10 a menos 2. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer aquele petelecozinho, não é? Ó, petelecozinho, deixa eu mudar a cor aqui para ficar maneiro, para ficar didático. Ó, vai acontecer o peteleco, esse menos 2 vem aqui para frente, e ao encontrar o menos, vai ficar 2 log de 10 na base 10. E o log de 10 na base 10 vale 1. Conclusão, o teu estômago ele vai funcionar entre pH 2 e pH 3, extremamente ácido. Sim. E é por isso que às vezes eu, por exemplo, estava te comentando isso hoje.
Eu tava com afta na boca. Eu bebo pouca água, cara. Você tem que beber muita água. Você, com isso, dilui a concentração ácida do teu ácido clorídrico que tá no teu suco gástrico, tá ligado? Então isso é muito E importante. lembra que esse suco gástrico, esse HCl, né, que compõe o suco gástrico, ainda tem uma ação antisséptica. Você imagina um conjunto de bactérias penetrando a sua via oral, pensando assim, pô, eu vou causar infecção Generalizada desse generalizada cara. gastrointestinal. E aí, quando aquelas bactérias chegam àquele pH ácido do estômago, São são combatidas. destruídas. Tem algumas bactérias, como a H. pylori, que consegue burlar essa acidez e consegue causar infecção. Agora, a grande parte dela é eliminada por essa acidez. Beleza? Então vamos lá. A grande enzima que atua aqui no estômago é a chamada pepsina. E é interessante que você saiba o seguinte, a pepsina, galera, ela é produzida na forma inativa. Porque pensa comigo, olha pra cá. Pepsina é uma enzima que degrada a proteína. A gente sabe que a proteína é uma das moléculas orgânicas mais encontradas dentro dos seres vivos da célula. Então você imagina, célula do estômago, produzo uma enzima que destrói proteína. Se eu produzisse essa enzima de forma ativa, antes de eu liberar essa enzima, a própria enzima que eu produzia ia o quê? Me destruir. Então seria uma coisa muito ruim para quem está produzindo. Então grava o seguinte, toda enzima que destrói proteína é produzida na forma inativa, que a gente chama de zigmogênio. Então, por exemplo, pepsina é a forma ativa, forma inativa é o pepsinogênio. Tripsina é a forma ativa, inativa é o tripsinogênio. Tranquilo? Então, toda enzima que destrói proteínas é produzida na forma inativa. Então, olha pra cá, E rapidinho. só tocando uma coisa, Sultano, a proteína era o quê? Era formada a partir de aminoácidos, né? Você tem o grupo carboxila na ponta, dá uma olhadinha na tela. Você tem o grupo carboxila na ponta, né? Que é esse grupo aqui, ó, C dupla O-OH. E nessa mesma molécula você tem o grupo amino, tudo bem? O que vai acontecer? Uma polimerização por eliminação. A proteína costuma ser isso, um polímero em que vai acontecer o seguinte, repara, ó, esse hidrogêniozinho aqui vai sumir. Olha só, esse hidrogênio, ele vai sumir. Repara só, cadê aqui? Ó, nitrogênio, hidrogênio para cima, tá vendo? Ó, hidrogênio, hidrogênio. Cadê o de baixo? Ele some e isso aqui então vai se ligar a uma nova carboxila do ácido, formando essa ligação aqui, que é muito importante para nós, Peptídica. que é a ligação E peptídica. sai uma molécula de água. Quando a ligação peptídica é feita, sai uma molécula de água. Exatamente, que é a polimerização por eliminação. Conteúdo aprofundado, né? E se eu... Só um minutinho, Sultano, que falando aqui na produção. O pessoal tá falando assim, o conteúdo tá muito aprofundado. Gente, o Enem de hoje não é mais o Enem de ontem. O Enem de hoje, ele cobra conceitos... Acabamos de falar que isso aqui foi questão de prova no passado. Foi questão do ano passado. Então, não adianta a gente tentar pegar por cima, sabe, gente? Vamos fazer a diferença, tá ligado? Vamos lá aqui então rapidinho, só pra gente encerrar, pessoal. Esse pepsinogênio então é produzido na forma inativa, tranquilo? E é liberado. Essa redução do pH aqui do estômago é que é o sinal para ativação do pepsinogênio em pepsina. E a pepsina, uma vez ativa, age em cima de proteínas, quebrando proteínas em peptídeos. Agora, muito cuidado, peptídeo não é aminoácido. Olha pra cá. Peptídeo, galera, é uma proteínazinha menor. Então, quando eu falo que a pepsina quebra a proteína, ela não quebra a proteína em aminoácidos, ela quebra proteínas em peptídeos menores. Eu ainda não tenho uma grande quantidade de aminoácido disponível no estômago, beleza? E não esquece, ligação entre aminoácidos pra gente, ligação peptídica. Sai uma molécula de água, forma a ligação peptídica. Então, se eu quero quebrar a ligação peptídica, eu preciso de quê? Água. Se quando eu formei saiu água, se eu quero quebrar a ligação, eu tenho que colocar água. Fechou? E esse processo chama hidrólise, que é a quebra através da molécula de água. É muito comum também na esterificação, que a gente vai falar daqui a pouco em gordura, então fica antenado nisso aí, né? Beleza? Então, pessoal, um intervalinho aí, daqui a pouco a gente volta para encerrar essa nossa aula. Até já, valeu. Beijo. Fala galera, eu sou Marquinhos Laurindo, coordenador pedagógico do QG do Enem, o curso online que mais leva jovens à universidade no Brasil. Oferecemos inúmeras maneiras para você aprender e revisar conteúdos para o Enem. Você que esteve com a gente durante todo o ano de 2015, certamente já está preparado para fazer uma grande prova, mas não custa nada dar aquele toque final para manter o foco no sucesso. Por isso, no dia 23 de outubro, você tem mais um compromisso com a gente. Eu e o time de feras do QG vamos fazer o aulão
aulão Esquenta Enem de véspera. Uma aula de 6 horas de duração com revisão de todos os conteúdos fundamentais para o Enem. A aula é gratuita e vai ser transmitida pelo portal R7. Para você assistir, basta acessar o link esquenta.enem.com.br. Anota aí na sua agenda. No dia 23 de outubro, às 9 horas da manhã, o QG do Enem te ajuda a focar no sucesso. Fala aí, quegenianos, tudo bem? Esse episódio vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Como vocês podem reparar, tem 3 cadeiras aqui atrás da gente. E por que vai ser diferente? Temos um convidado. Esse convidado fez parte desse ano, torceu por todos nós nesse longo caminho aí. O lutador de MMA, Cara de Sapato. Fala aí, pessoal. E beleza? aí, tudo bom? E aí, quegenianos? Vai ganhar aqui uma camisa da gente do QG. Já ganha um Morram presente. de inveja. Galera, como num passo de mágica, o Cara de Sapato trocou de camisa e tá muito mais bonito agora. Eu super concordo. Como vocês observaram durante todo esse ano nas redes sociais, o Cara de Sapato foi um grande aliado nosso. E nada mais justo do que vocês conhecerem mais um pouquinho dele. E a brincadeira é o seguinte, a gente preparou aqui uma urna maravilhosa. Pra outra câmera. Tudo agora. a ver. Pra outra câmera, pra outra câmera. Pra lá. Ai, Uma câmera maravilhosa, uma urna maravilhosa, tudo a ver com o convidado de hoje. vai ser o seguinte, a gente tem 1 minuto pra perguntar o máximo de perguntas que a gente consegue pra ele. Sim. E são os mais variados temas. Tudo que você pode imaginar. Tô até com medo aqui. É, você deveria estar. Demorou muito! Tô nervosa. Por que Cara de Sapato? Ixi, essa é difícil de explicar. Fácil. Essa é muito longa. Quando foi a tua primeira vitória? Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu 2006. Ai, gente, tô nervosa. Dia preferido da semana. Sábado. Complete a frase. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Mandou muito. Inglês ou espanhol? Inglês. Filme favorito? Filme favorito, caraca, eu tenho muitos, eu adoro filme. Fala um. Muitos. Sei lá, Em Busca da Felicidade. O Carbono faz quantas ligações? Um bocado, não sei. Genética. A com T e C com G. ou comigo. Praia ou cidade? Praia. Praia. Todo mundo prefere praia. Quem falou a frase só sei que nada sei? Sócrates, claro. Sabe tudo! Claro, sei tudo. Capital do Acre. Rio Branco. Caraca, eu não sabia essa. Caneta azul ou preta? Azul. Ler ou escrever? Ler. Estudar com música ou sem música? Sem música. Cidade preferida? João Pessoa, Paraíba. Eu nasceu lá, né? Nasci lá. Foram 2 perguntas aqui. Não vale. Matéria favorita na escola? Matemática. Cara, o Sapato mandou muito bem, gente. Vocês têm que aprender com eles, ele vai tirar um notão no Enem. Eu sei que vocês ficaram curiosos porque é Cara de Sapato. Eu Então fiquei. a gente voltou aqui pra ele poder explicar com calma. Tinha um amigo meu que ele gostava de botar apelido em todo mundo. E eu Aham. também, e a gente também, né? Tava um grupo de amigos e começamos a botar apelido nele também. Ele tinha um queixo muito grande. Aham. E aí começamos, bora queixo de faraó. E aí ele, põe tua cara aí que parece um sapato, bico fino. E aí a galera começou a me E aí chamar pegou. com essa Bico fino, brincadeira cara. e pegou. E aí já era, né? Bota Você vê. pro lado. Não, porra, ó, Parece? irmão gêmeos aqui. Por que você decidiu ser lutador de MMA? Com 16 anos, com 15 para 16 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria ser lutador de MMA, né? Ela quase me matava, mas hoje ela me apoia bastante. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Então eu rodei em todos os esportes que você possa imaginar. E terminei criando um vínculo muito grande com o jiu-jitsu. Assim. Adorei, amei o jiu-jitsu, fiquei, comecei a competir muito. Mas eu também queria me testar no MMA, que também tem muito a ver com o jiu-jitsu, né? E graças a Deus deu tudo muito certo, foi tudo muito rápido. E esse foi o seu foco, assim, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa ter muito foco, fazer com vontade, fazer com muito amor. Tem vezes que você acorda e você tá muito cansado, você não quer ir treinar, né? Você quer ficar ali deitado na cama, descansando, mas você Conheço precisa... bem esse sentimento. Mas a gente precisa levantar, precisa ir treinar, principalmente quando tem luta perto. E então, sem dúvida nenhuma, a gente focar, a gente ir atrás do que a gente quer é importantíssimo, né? Como é que foi participar do TUF, estar em reality show, ser filmado o tempo todo? Foi legal, mas também foi bem tenso, né? Eu tava convivendo ali com pessoas, talvez futuros adversários, né? Eu não sabia com quem eu ia lutar, mas com certeza ele tava ali dentro. É loucura, né? Que você acaba criando um vínculo com a pessoa e daqui a pouco você tem que lutar contra Poxa, a ela. primeira pessoa que eu lutei, por exemplo, dentro da casa, que foi o Edgar, era uma pessoa maravilhosa, assim, adorava ele, cara, adorava ele. É uma situação difícil, mas eu ganhei
ganhei muita experiência, até porque eu era bem inexperiente no esporte. Quando eu entrei dentro da casa foi tudo muito rápido, como eu já tinha falado anteriormente, mas uma experiência única. E como vai ser a sua próxima luta? Eu tô com a luta marcada agora, dia 10 de dezembro, em Las Vegas. Já me preparando aqui, já eu tenho que voltar ao foco da dieta, tem que voltar ao treinamento forte, começar as dores musculares, voltar ao foco total ali. Um pouco do Brasil e depois foco total. Pois é, vim pra cá passar uns dias, mas já tô indo também para os Estados Unidos, começar o treinamento. E vai ser duro. Vai ganhar, fato. Se Deus quiser. Tem foco, esse menino tem foco. O foco te leva na vitória, entendeu? Por isso que é Genianos, convido vocês no dia 23 de outubro no site esquenta.enem.com.br. das 9 às 15 horas, um aulão de graça. Gratuito, De cara, graça, de graça, galera, você não como pode assim? perder. Pra ajudar você na vitória no dia 24 e 25 no Enem. A gente espera vocês lá, hein? Valeu! Fala aí, pessoal, estamos de volta aqui na nossa aulinha de dose dupla. E aí eu queria comentar já do Alex aí, que fez um comentário aí falando que A gente tá ao vivo e o Alex comentou isso. sonhou o tema da redação. Falou que viu o tema no sonho dele, o tema vai ser o quê? Lixo. Então fica Alex, ligado aí no vamos lixo. ficar ligado e tentar fazer uma sobre isso, né? Gostei dessa. Início, meio, fim, roteiro e tal. Só rapidinho, Sultano, mandar um abraço, porque tem camaradas nossos do QG assistindo a gente ao vivo. Então, olha só, Ronaldo Aires, um beijo. Danielzinho, Marquinho Laurindo, pô, e meu grande parceiro da Química, Jefferson da Química. GG, um beijo. Cara, eu e você, a gente tá junto, só para lembrar para todo mundo, no dia 23, véspera do Enem, no R7, ao vivo, eu e Jefferson, falando sobre a Química para vocês aí, e a gente preparou com o maior carinho, cara, a Sim, aula, entendeu? pô, como GG, sempre. é nóis, valeu. Vamos lá então, pessoal, dá uma olhada aí no slide. Então eu já falei da digestão que acontece no estômago, e agora o alimento ele continua o seu caminho e sai do estômago, chega ao intestino delgado. Lembrando que no intestino delgado o pH ele é o quê? Básico, chamado também de alcalino. Alcalino ou básico, tranquilo? E aí lembrando, né, que anatomicamente eu tenho duodeno e jejum no ilho. E aqui, galera, eu vou ter a maior parte da digestão, né? Porque aqui eu tenho a liberação do suco pancreático produzido por quem? Pelo pâncreas. Vou escrever aqui certinho, pelo pâncreas. Lembra que, além disso, o pâncreas produz hormônios como insulina e glucagon. Tranquilo? Por isso que o pâncreas é chamado de glândula mista. Apresenta uma parte endócrina que produz os hormônios e a parte exócrina produzindo o chamado suco pancreático que é liberado no duodeno, no intestino delgado. Esse suco apresenta bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio, galera, ele não é uma enzima. Porém, ele tem a função de alcalinizar o alimento que está vindo da onde? Do estômago. Olha para cá rapidinho. Lembra que no estômago eu liberei o quê? Suco gástrico. Ácido. Só que as enzimas que atuam no intestino atuam num pH básico. Se chegasse o alimento ácido do estômago, as enzimas do intestino iam atuar. Só mais um comentário. Também é importante você perceber que o bicarbonato de sódio, olha para a tela, NaHCO3, ele é um sal, na verdade, que tem um hidrogênio ionizável. Então ele é um sal ácido. Só que ele é derivado, olha que barato isso, Sultano, de uma base forte, que é o NaOH. Na verdade, ele é produzido assim, ó, NaOH mais o H2O3. H2CO3. Só que só um desses hidrogênios será neutralizado e forma então um sal que tem acidez, que é um sal ácido, porém derivado de uma base forte, que é o NaOH, e de um ácido fraco. E daí é essa alcalinidade que ele adquire. E por isso, gente, quando você está com super acidez, né? Pô, tô com acidez no estômago e tal, você toma o quê? Comprimidos que fazem sem fazer propaganda, né? Mas todos que fazem são efervescentes, são a base de bicarbonato. Objetivo, dar uma neutralizada nesse processo. Tá ligado? Então, pessoal, tem que acontecer essa neutralização para que as enzimas que vão ser liberadas no intestino atuem. E quais são essas enzimas? Dá uma olhada aí. Primeiro eu tenho tripsina e quimiotripsina, que degradam proteínas em peptídeos. Tranquilo? E eu também tenho as chamadas peptidase. Galera, tem um macetezinho, olha pra cá. Terminou em ase, é enzima. Lipase, sacarase, amilase, tudo isso é enzima. Eu diria pra você que tem aquelas enzimas que não terminam em ase, que seria legal você saber. Pepsina, tripsina e quimiotripsina, que degradam o quê? Proteínas. O resto inteiro praticamente vai acabar em ase. Fechou? Então olha aí. Tripsina, quimiotripsina quebram proteínas em
peptídeos. Peptidase quebra peptídeos, agora sim, em aminoácidos. Tranquilo? Tenho também a amilase pancreática, que é praticamente a amilase salivar. Tranquilo? Só que a amilase salivar, ela atua na saliva. A pancreática vai ser liberada no intestino, que também vai quebrar o amido, que é um açúcar gigante, e a maltose, que é um açúcar menorzinho. Eu tenho a chamada lipase pancreática, que vai quebrar o TAG. Quem é o TAG? É o chamado triglicerídeo ou triacilglicerol em ácidos graxos, né? Ou ácidos graxos e glicerol. São os dois produtos da quebra do triglicerídeo. E o que seria o ácido graxo? É um ácido carboxílico com uma grande cadeia carbônica. Tranquilo? E eu tenho nucleases, que vão quebrar os ácidos nucleicos, que você entende como DNA e RNA. Então, ácidos nucleicos sendo quebrados pelos nucleases, formam-se os nucleotídeos. Tranquilo? Essas são as enzimas encontradas no suco pancreático, produzido pelo pâncreas. Mas eu tenho um outro suco, chamado de suco entérico. Olha aí. O suco entérico, galera, ele é produzido pelo próprio intestino. Olha para cá rapidinho. Nome da célula do intestino, enterócito. Se o nome da célula é enterócito, o suco entérico é produzido pelo enterócito. E o enterócito é uma célula do intestino delgado. Agora, quais são essas enzimas aí? Olha para lá. Eu tenho as chamadas disacaridases. Quem são as disacaridases? Sacarase, lactase e maltase. Sacarase quebra a sacarose, que é o açúcar união, o açúcar que você tem em casa, refinado, em glicose mais frutose. Isso aqui, galera, é um disacarídeo. Tranquilo? Quebra-se em 2 monossacarídeos, ou seja, o açúcar menor ainda. Tem a lactase, que quebra o açúcar do leite, que é a lactose, em glicose mais galactose. Também são monossacarídeos. E a maltase quebra a maltose em glicose mais glicose. Lembrando que o indivíduo que é intolerante à lactose, ele não tem a enzima lactase, então ele não degrada a lactose. Beleza? Agora, além disso, olha aí, eu também tenho uma peptidase, que também vai quebrar peptídeos, peptídeos, com E, peptídeos, em aminoácido. E só aqui no espaçozinho que ficou faltando, eu tenho também uma lipase entérica, que também quebra triglicerídeos em ácido graxo mais glicerol. Tranquilo? Lembrando que o glicerol é um álcool na química. Agora olha para cá rapidinho. Como é que isso vai cair no Enem, galera? Como é que caiu ano passado? O cara ele colocou alimentos, por exemplo, carne, macarrão, e tu tem que saber, carne é rico em quê? Proteína. Macarrão rico em amido, isso você tem que saber. E ele falava, eu coloquei isso a temperatura tal, pH tal. E coloquei o suco tal digestivo, sei lá, pancreático, gástrico, entérico. E ele queria saber em qual deles existia digestão. Então, envolve os conceitos que a gente trabalhou. Você saber aonde atua, o pH de atuação, a enzima, os substratos e os produtos. Então, ou seja, uma questão aprofundada. Aprofundada. Infelizmente, isso aqui, galera, tem que decorar. Eu odeio falar que biologia é decoreba. E eu odeio quem fala isso também. Só que essa parte aqui é muito nome, infelizmente, é decorar. Obviamente tem algumas que mais caem, como a amilase, como a lipase, como pepsina, são as que mais caem. E aí lembra, pô, além do pH que consegue regular a atividade dessas enzimas, eu também tenho temperatura. Então de nada adianta eu colocar pepsina num pH ácido a 0 grau. Ah, Pedro, mas eu coloquei carne, coloquei pepsina, coloquei pH legal, mas pô, 0 grau? Não vai ter atividade, então lembra. E por que não vai ter? Aí entra o assunto cinética química, que é onde a gente vai embarcar já já. Para que haja uma colisão entre as moléculas, que haja reação e esse processo de digestão, você tem que ter o quê? Colisão entre as partículas. Essa colisão tem que ser efetiva. E o aumento da temperatura favorece a cinética reacional, favorece a colisão ponto. até um certo ponto. Né? E aí é interessante falar, galera, que existe um estudo que diz que se eu tirasse todas as enzimas do teu aparelho digestório, tu demoraria 3 meses para digerir o alimento. E aí você... Pô, 3 meses. Você não pode esperar 3 meses para ter nutrientes. Um alimento, uma alimentação, 3 meses para isso. Tranquilo, galera? E lembra também o seguinte, tudo isso aqui que a gente falou é proteína. A enzima é uma função de proteína. E as proteínas, elas são produzidas a partir de informações encontradas no DNA. Daí a relação que é interessante você fazer entre DNA e proteína.
Todas as proteínas que você forma, a informação para produzi-las está onde? No DNA, que a gente chama de gene. Então existe o gene da sacarase, existe o gene da hemoglobina, que é a outra proteína que falamos. Então, se você tirar essas proteínas, cara, não tem vida. Lembrando só rapidinho, olha aí, que a sacarase, ela é chamada também de invertase. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Vamos lá. Agora é com você. Aqui a gente está na digestão, e o que é bacana aqui, pessoal, é você sacar o seguinte, o que acontece, né? A gente fala primeiro, só uma voltinha aqui, Sultano, que é isso aqui, né? A combustão da glicose, né? A glicose, que é isso? Você tem aqui um aldeído, e esse aldeído, repara, quando a glicose é transformada em frutose, esse aldeído, que é essa função carbonila, é transformado em álcool. Ocorre aqui o quê? Uma hidrogenação da carbonila. Olha bem, repara, naquela situação em que vai romper a ligação pi, né? Vai entrar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui e vai a álcool. Essa glicose, ela entra em combustão, reação que precisa do gás oxigênio, não é isso? Com isso ela produz CO2, água e energia suficiente ao funcionamento do organismo. Bacana. A gente vai chamar dentro da biologia de ATP. O importante Exatamente, é ATP. ATP. Adenosina trifosfato. Exatamente. E como é que essa enzima, que é um catalisador biológico, funciona? Por que ela acelera? Por que você precisa de 3 meses, se não tivesse todo esse esquema, para fazer uma digestão? Cocô há 3 meses, galera? Pensa nisso. Seria triste, não? Então, o que acontece? O catalisador, ele atua fazendo isso. Você tem aqui reagente, aqui você tem produto, e você tem essa energia necessária, gente, para que a reação aconteça e atinja esse estágio aqui de transição chamado complexo ativado. Tudo bem? Complexo ativado. Quando a reação chega aqui, ela adquiriu energia suficiente para se processar e transformar isso no produto. Pois muito bem, o que um catalisador faz? Repare que você tem 2 reações. Uma reação que é essa que tem a subida grandona, e tu tem uma reação em que a subida é menor e cuja energia de ativação também é menor. O que o catalisador faz, gente? Ele diminui essa distância. Repara que na reação menor, que é essa aqui, ó, a energia de ativação está em 60 e está em 10. Ou seja, essa distância aqui é de quanto? 50 kJ, não é? Repara, precisa de menos energia de ativação. O catalisador faz isso. Ele diminui. É como se você imaginasse assim. Pensa que você quer ir de um lugar baixo para um lugar que está do outro lado também baixo, mas precisa subir um morro. Se a subida é muito longa, você demora mais. Se você consegue diminuir a subida, por exemplo, faz um túnel no meio daquele morro, sim, aquilo vai mais rápido e você chega muito mais rápido no ambiente. É o que o catalisador faz. Ele cria um atalho, estimulando briga. É engraçado que o catalisador, ele participa da reação, mas sem ser consumido. É como se eu falasse assim, Sultano, Rinaldi falou que você, além de jogar bola mal pra caramba, você é maior bobalhão. Tu é um intrigueiro. Eu sou Ali intrigueiro. causando intriga. É isso, é o que o catalisador faz. Ele fica provocando os reagentes. Então, depois que ele, teoricamente, acelera a reação, ele pode fazer outra reação aumentar a velocidade? Pode, mas em várias reações ele pode fazer isso. Só que ele sai ileso. Ele deixa você e Rinaldi brigarem e ele sai batido. Então, isso para a biologia é importante. Sem ser porque, consumido. Pô, se cada vez que uma reação acontecesse eu precisasse de uma nova enzima, pô, ia ser muito custoso pro organismo. Pro organismo. Então é inteligente. Essa inteligência não do organismo. Exatamente. Show de bola. Então, gente, isso aqui é o processo cinético do sistema. Agora, é muito importante lembrar, gente, que o catalisador, ele não desloca o equilíbrio químico. Há fatores que deslocam, como concentração, pressão, temperatura. O único que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. O catalisador, ele acelera a reação. Certo. Só que você usou uma palavra, quando a reação faz isso, o que ela é, Sultano? Reversível. Reversível. Se a reação é reversível, ela se desloca para os 2 lados. O catalisador vai acelerar nos 2 sentidos. Então ele acaba não deslocando nem para um lado, nem para um outro. E o catalisador, então, tem esse papel, tá? Aqui apareceu de novo o gráfico, só para você ver como é que ele é bonito, tá bom? Então vamos lá, Sultano. Falar um pouquinho aqui com o pH e os alimentos. E aí, lembra o seguinte, né? Existem fatores que regulam a atividade dessas proteínas, dessas enzimas. Dentre eles o pH, né? Aqui tem 3 curvas, né? Uma enzima que atua no pH 2, ou uma proteína, se você quiser colocar, no pH 7 e pH 8. pH ácido, neutro e básico.
Só um minutinho, Sultano. Galera, foi essa aqui a ideia da questão do Enem do ano passado. Sim, sim. E assim, não é aprofundado não, é assim que tá cobrando. Fique esperto. Então lembra que pH 2 tem atividade, pH 2,5, 2,75, 3, 4. Se aqui já é pH 5, eu já não tenho praticamente atividade. Então esse processo de perda de atividade da enzima eu chamo de quê? Desnaturação. E são dois fatores, né? A temperatura e o pH, como está representado aqui. Tranquilo? E quando eu tenho o pH ótimo de atividade, se você olhar no gráfico, né? Um pH 2 é o que determina a enzima ter máxima atividade. Isso aqui é chamado de pH ótimo. E a temperatura, quando for determinar a máxima atividade da enzima, é chamada de temperatura ótima. Tranquilo? E aí, galera? Sultano, só um minutinho. Vamos para Fala. essa tela aqui. Foi mal. Que eu queria tocar nisso aqui, que é o seguinte, outras enzimas atuam na parada, e que são a seguinte, essa aqui, por exemplo, a catalase, Sultano, que atua, Lembra? As enzima, né? exatamente, e cata de catalisador. Olha que Isso. barato isso aqui. Então, você tem água, o peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada? Cuidado com isso, o nome da substância é peróxido de hidrogênio, e é chamada de água oxigenada se estiver em solução aquosa. Certo. Mas, cara, tu já reparou, se você botar água oxigenada num lugar que não tem um ferimento, nada acontece, não tem efervescência, não tem nada. Entretanto, se você coloca água oxigenada onde tem um machucado, você vai ouvir o tss, que é o quê? A decomposição do peróxido de hidrogênio produzindo água e o gás oxigênio, que é quem vai fazer o quê? Vai enriquecer o meio com oxigênio e matar as bactérias anaeróbicas. É interessante comentar isso, gente, porque o oxigênio ele é altamente tóxico, tanto para a gente aeróbio. Quem estuda a história de evolução da Terra, do planeta, sabe que o aumento de oxigênio na atmosfera foi um dos grandes fatores de uma extinção em massa que a Terra sofreu. O oxigênio é um dos principais fatores do envelhecimento. Então você respira, você já está envelhecendo, porque o oxigênio ele é um cara tóxico. Pra gente aeróbio, imagina pro cara anaeróbio. Tranquilo? Um exemplo aqui que a gente tem, né, de ser anaeróbio, teoricamente, é a bactéria causadora da tuberculose. Desculpa, do tétano. Tuberculose não, esquece. Do tétano. Tranquilo? Por isso que a gente coloca em feridas profundas o peróxido de hidrogênio. Que aí libera o oxigênio e, teoricamente, mataria essa bactéria anaeróbia, que é a bactéria do tétano. Através da evolução da decomposição da água Clostridium oxigenada. tetani. Esquece tuberculose, hein, galera? Tétano. Cara, isso aqui é um troço muito maneiro da gente falar. Isso né? aí. Porque assim, já falar um pouquinho agora de vaidades, né? Então a gente falou um pouquinho da gordura, vai falar ainda mais da gordura, não vai? Isso, vai. E sobre cabelo liso, né? É uma coisa interessante, gente, porque assim, o que acontece no cabelo? Que as pessoas às vezes têm a curiosidade assim, mas ei, eu estou em sala, mas ei, por que quando eu faço uma escova progressiva, por que quando eu faço relaxamento, as meninas fazem relaxamento da raiz, né, do cabelo, para ele ficar mais assentadinho? O que acontece ali? É um barato isso, Sultano, porque olha só, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui mostra, gente, as ligações que acontecem no cabelo em geral, tá? E lembrando que a proteína do cabelo é a queratina. Exatamente Então, isso. tem proteína ali, queratina. E tem até marcas que usam muito esse nome, queiras isso, queiras aquilo, Sim. né? Tu nunca consegue o que queres, mas o meu queiras... tá ficando careca, mas eu tô tomando finasterida. Mas eu tô resolvendo o problema de Sultano aqui com a minha Me indicou medicina finasterida aí. Então, olha só, gente, o que acontece aqui? Nessa figura aqui, que eu não sei se você está conseguindo ver legal, você vê como é que os fios se ligam. E tem enlaces de hidrogênio e tem enlaces de sulfeto. Deixa eu pegar uma figura melhor aqui, que você vai ver. Ó, isso aqui é um fio de cabelo. Mas olha que barato. Olha para mim, Vinícius, bota para mim. Sultano, isso aqui é um fio de cabelo. Olha que barato. Há pessoas, a gente aqui tem pontes de sulfeto SH. Né? Então aqui fica um grupo SH, aqui fica outro grupo SH e outro grupo SH. Quem tem cabelo mais crespo, esses grupos SH são mais próximos, intervalos menores. O que acontece? Um grupo SH se liga a outro, gente, assim, ó, um atrai o outro e faz isso no cabelo. Olha só, Sultano, ó, faz isso no cabelo, formando esses grupos SH. Quando você faz, por exemplo, um relaxamento, você bota NaOH, hidróxido de sódio. Alguém que deve ter feito isso deve perceber que pinica um pouco a tua cabeça, né? Porque aquela alcalinidade muito elevada, Eu faço direto. aquilo pinica. Tu faz direto, Sultano? Faço. Tu tem cara de quem faz, Sultano? É. O Rinaldi faz. Então, já viu o cabelinho do Rinaldi? Aquele cabelo meio japa É, com- boy, tá ligado? É, com tupetinho. aquele tupetinho de alça, né? Então,
Formou aqui, gente, as pontes de sulfeto e cria o anel. Quando você bota o NaOH, base forte, ela vai e se ioniza. E o Na, que é um cátion sódio, que tá doido para pegar o sulfeto, que é a metal. Quando ele vai e rompe essa ligação de sulfeto, e o cabelo então faz isso. Ó. O cabelo que estava com caracol faz isso, a ponte se rompe. E o cabelo então se alisa. Certo. Entendeu, Sultano? Olha para a tela que barato. Essa ligação aqui, então, ela vai ser rompida e o cabelo então vai esticar, como no fio que eu te mostrei, e o cabelo fica alisado. O problema é quando bate água. Já percebeu isso? Você que faz escova, não sei o quê. Caraca, vou sair da chuva. Tem ninguém que sai com o negócio na cabeça, assim, Bota né? Então, tudo que tiver, bota por em quê? cima. Porque quando a água bate, ela faz o quê? A ligação de hidrogênio. E aí, novamente, ela tira aquela quebra da ligação de sulfeto e a ligação vai se recompõe. Isso. Quando ela se recompõe, o cabelo novamente, que estava assim, faz o quê? Sulfeto, sulfeto, tum, cabelo encaracolado de novo, né? Maneiro isso, Maneiro. né? Muito legal. E é a mesma ideia da chapinha, né? O que eu tô fazendo aí é desnaturar a proteína. Com a temperatura. Quebrar as ligações. Na chapinha eu aumento a temperatura, vou romper a ligação também e vou desnaturar a proteína do E cabelo. saiba você que está em casa, quem tem o cabelo mais enroladinho, no meu caso, por exemplo, o cabelo é mais enroladinho. Aliás, tá maneiro. Eu tenho mais pontes de disulfeto do que o Bruno Rinaldi. O Bruno Rinaldi, eu não sei se é natural, vocês devem ver o quegeniano, nosso amigo Felipe, né? Felipe tem o cabelo lisinho. Se Felipe tem Tá aqui do lado pouca dele. ponte de sulfeto, tem menos que eu, pelo menos. Tá aqui do lado olhando pra gente rindo, né? Entendeu? Cabelo lisinho, não sei se é escova também, né? Progressiva. Mas vai, Sultz. Vamos lá então, pessoal. Olha só, presta atenção aqui rapidinho em mim. A gente falou o seguinte, a gente pegou o alimento, ingeriu e ele foi digerido. A gente falou das enzimas que vão digerir o alimento. E aí eu cheguei ao intestino e tive o quê? Glicose. Tranquilo? Lembrando que eu só falei dos sucos digestivos. Algumas pessoas falam, é a bile. Bile não digere nada. Bile emulsifica gordura, ela facilita a digestão, mas ela não é enzima, então não digere. Tranquilo? E lembra que bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula. Não é a vesícula biliar que produz bile. Então, esse alimento foi todo digerido. O que não foi digerido vai sair na forma de fezes. E o que chegou a ser digerido na menor unidade possível vai ser absorvida pelo intestino. E o intestino vai mandar para o sangue. O sangue vai levar todos esses nutrientes para todas as células. Dentre eles a glicose. E a glicose vai entrar nas células. Tranquilo? E aí a gente vai ver quais são os destinos da glicose, rapidamente, no interior de células. Não se liga nos esquemas, tá bom, gente? Que às vezes eu coloquei umas fotos que você vai lá falar, caraca, não se liga. Olha aí o esquema rapidinho. Olha aí. Pessoal, glicose nas células. Inicialmente, a glicose, ela, na célula, é quebrada em piruvato. Então, essa glicose nas células é quebrada em piruvato. Tranquilo? Isso é o que acontece. Primeiro, isso aqui eu chamo de glicólise. Vai no significado, galera. Lise quebra, glicoglicose. Estou quebrando a glicose em piruvato. Isso aqui acontece no interior da célula, no citosol. Posteriormente, esse piruvato é mandado para dentro da mitocôndria. Na mitocôndria, galera, ele é convertido em acetil com a enzima A, entra no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é realizado, forma produtos, produtos conseguem realizar a cadeia respiratória. É interessante que você perceba que o CO2 do ciclo de Krebs é o CO2 que é liberado na expiração do início da aula. E o oxigênio que é inspirado, que a gente comentou no início, é usado aonde? Na cadeia respiratória. Lembrando que isso tudo aqui que eu falei, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, é a chamada respiração celular. Tranquilo? Isso aqui serve para que a gente produza o nosso popular ATP, que pra gente na biologia é energia. Beleza? Agora olha pra cá. Isso é o que acontece inicialmente. Agora imagina, tu começou a comer. Já está balanceado energeticamente. Você não precisa mais quebrar a glicose para produzir ATP. E aí, o que teu corpo pensa? Pô, vou estocar essa glicose. E aí, olha aí, a primeira coisa que eu faço é pegar essa glicose que estava em excesso, juntar elas e formar o quê? Juntar elas foi demais, né? Juntá-las e formar o quê? O Pior que o glicogênio. Marquinhos acabou de chegar aqui agora, gente. O que é o glicogênio, galera? É um polímero de glicose. Ou seja, eu começo a pegar essa glicose em excesso e começo a juntar formando glicogênio, meu estoque. Isso aqui eu chamo de glicogênio.
Glicogênese. Pessoal, Pedro, o nome é muito difícil. Cara, vai no português. Glicogênio te indica glicogênio. Gênese, lembra do primeiro livro da Bíblia, origem. Então tem origem e produção do glicogênio. Tranquilo? Ou também chamada de glicogênese. Tranquilo? Esses são os caminhos da glicose. Agora olha pra cá rapidinho. Algumas pessoas falam assim, então agora eu vou ser fitness. Aí pensam, vou parar de comer gordura. E aí vai comer 1 quilo de arroz. O problema é que a primeira glicose entra e vira ATP. A segunda, em excesso, vira glicogênio. Porém, o excesso maior ainda vai virar o quê? Gordura. Gordura. Então, olha aí, ó. Olha aí. Fotinho do Bruno Rinaldi, barrigudo, né? Rico em tecido adiposo e o Mazen magrinho. Então, olha pra cá. A maior parte, galera, olha pra mim. A maior parte dessa glicose, ela é transformada em triglicerídeo, que é o popular lipídio de reserva energética. Essa via do metabolismo é chamada de lipogênese, lembra, lipolipídio, gênese produção, ou lipidogênese. Então, recapitulando, glicose entrou, vira ATP. Beleza? Começou a sobrar, transforma em glicogênio. Sobrou muita glicose, não aguento mais glicose, vou pegar esse excesso, transformar em lipídio e vou estocar. E esse lipídio vai para onde? E a pessoa comer Pra menos, barriguinha. o comer menos é justamente isso. Você não dá o tempo dessa reserva, desse estoque, para Exatamente. transformar em gordura. E aí, pessoal, é interessante falar o seguinte, o lipídio de reserva energética é o triglicerídeo. Ele é armazenado onde? No tecido adiposo. Tranquilo? Aqui na nossa barriguinha. Agora pensa comigo, isso tudo aconteceu no estado alimentado, quando existia a glicose. E aí, como é que eu vou queimar essa gordura? Quando falta glicose. E quando falta glicose, galera, eu vou pegar essa gordura e quebrá-la. Ou seja, eu faço lipólise, lipolipídio, lise quebra do lipídio. Agora, rapidinho, olha no meu esquema, mais 1 minuto. Galera, essa lipólise, eu vou pegar aqui, ó, que está em branco, esquece o slide, só olha para cá. Eu tenho o TAG, que é o triacilglicerol. Quando falta glicose, eu preciso quebrar o estoque que eu fiz. Quebro em ácido graxo mais glicerol. Tranquilo? Esse ácido graxo, galera, é convertido em acetil coenzima A. Se você voltar, você vai ver que o acetil coenzima A é usado aonde? No ciclo de Krebs da respiração celular. E esse glicerol que foi formado é convertido em glicose. Olha que bonito. Glicerol virando glicose, eu chamo de gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Glicoglicose, neo nova, gênese produção. Eu tenho a nova produção de glicose. E quando o ácido graxo vira acetil-CoA, eu chamo isso aqui de beta-oxidação. Lembrando que isso acontece quando falta glicose. Aí eu começo a quebrar lipídio, que eu chamo de lipólise. Pessoal, última coisinha aqui rápida. Não, só mais uma coisa que eu quero falar aqui antes de você. Fala lá. Repara aqui no slide que o que você tem quando você forma o triglicerídeo e que é muito importante para o Enem, pessoal. Você tem aqui um álcool, né? Ó, repara, glicerol. que é o glicerol, que é o 1,2,3-trihidroxipropano, que vai reagir de forma a formar o quê? Um éster. Então nós temos uma reação de esterificação acontecendo aqui. Tá ligado? Então fica esperto na esterificação e na hidrólise, que é a quebra do éster para formar novamente a molécula de álcool, que é ácido carboxílico. Pessoal, e aí lembra, qual é a vantagem do ácido graxo? O ácido graxo tem um monte de átomos de carbono e o acetil-CoA só tem 2. Então, a partir de um ácido graxo, eu formo um monte de acetil-CoA que vai ser jogado no ciclo de Krebs para depois produzir o ATP. Fechou, galera? Beleza? Tranquilo? Então, ó, essa foi a nossa aulinha sobre o corpo humano, ação e reação. E a gente tem muito mais para você. A gente vai chamar aqui agora o Marquinho, que o Marquinho quer bater um papo com você. Agora, Aí, rapidinho. Fala aí, cara. Queria mandar um beijo antes que eu esqueça. Ih, começou. Pessoal lá de Recife, entendeu? Mandar um beijo pra Ruda, que sempre manda mensagem tirando dúvida. É isso. Pessoal do 3º ano lá da Tijuca, como nossos sempre, alunos. pessoal do 3º sempre ano. marcando presença. Top. E pra todo mundo que tá assistindo a aula, É claro. que nos prestigiou aí nessa aula, beleza? Mas Espero aí que quer vocês tenham mandar gostado. beijo Quero mandar beijo para todo mundo. Pro meu
povo da freguesia, Ah, meu que Deus hoje do fala céu, assim, ó, vamos começou estar em o peso merchan. te assistindo, mas É aí, isso. pessoal de Caxias, pessoal da Vila da Penha, Nossa pessoal senhora, só de lugar bom. Campos dos Só- Goitacazes. Quero mandar um beijo pro Atenção, meu pai também. Sultano, Tá você legal. mandou seu recado. Cara, deixa eu fazer meu recado aqui então. Ok, na boa, marca. assim. Galera, olha só. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Eu acho que a colaboração de vocês para que essa aula seja maravilhosa também é muito importante. Eu vi o chat bombando no início da aula. A gente teve até dificuldade, porque era tanta gente clicando para tentar entrar que nem todo mundo conseguia entrar automaticamente. Então, assim, isso é um resultado do trabalho deles aqui, do QG do Enem de um modo geral, para tentar dar a você um conteúdo cada vez mais relevante. Então, assim, ó. Antes da gente fechar essa aula, eu queria dar 2 notícias. No dia 20 agora, você vai ter a última aula de atualidade. É uma aula gratuita, também às 8 da noite, com o professor Orlando Stibler. Você não pode perder, porque ali vão ter temas que vão cair na sua prova. Eu não tenho dúvida disso, tá? E a última é que nós estaremos lá em São Paulo, no dia 23, véspera do Enem, fazendo a grande revisão do QG do Enem, lá dos estúdios da Record, tá legal? Quem mora em São Paulo pode ir lá encontrar a gente, levar um presentinho, fazer um agrado, né? E quem não mora lá vai assistir a aula, né? Pela internet, vai poder assistir online bonitinho aí e ter aquela grande revisão de véspera. Falou? Grande abraço pra todo mundo. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Até gente. a Beijo próxima. grande. Valeu. Oi, galera do R7, eu sou Elisa Mourão Eu sou o Felipe Vielas, e nós somos QGs do curso. transmitiu várias aulas preparatórias para o Enem através do R7. Se você acompanha o Facebook do R7, você deve ter visto aqui alguma coisa sobre isso. Além disso, você encontra aqui no R7 também o blog do QG, com várias dicas de estudo, com conteúdo bem legal para você se preparar para o Enem. Mas hoje, a gente veio aqui te fazer um convite Um convite muito especial. muito especial. No dia 23 de outubro, todos os quinzilianos vão aterrissar no R7 às 9 horas da manhã. Vai acontecer uma aula de véspera para o Enem muito, muito, muito boa, que você não pode perder. São 6 horas de aula de revisão para você chegar no dia seguinte arrebentando. 6 horas de aula, muito tempo. Não perca, a gente está esperando vocês lá. Então é isso, pessoal. Vem ser o QG com a gente e até dia 23. Vejo você lá.